E existe uma coisa bem interessante no que tange a religiosidade. Tem uma dificuldade muito grande de falar essa palavra. Mas no que. Não sei porquê. Mas no que tange a religiosidade é que, às vezes, o que faz uma pessoa ser muito apegada à sua religião não é o amor à religião. Não é o desejo pela religião genuíno, né? Não é uma grande aliança à religião, mas é simplesmente a culpa que essa pessoa tem por, dentro dos seus próprios padrões avaliativos, não julgar-se ser uma pessoa boa. Ou seja, ela julga a si mesma como uma pessoa ruim que cometeu determinados atos dos quais se arrepende no passado, entende? Então ela se apega à religião fervorosamente, entende? Motivada pela culpa que tem por não ter sido uma pessoa boa, como se ela estivesse buscando uma redenção. Entende? Então eu me apego ao aspecto moral, eu sou completamente dominada pelo aspecto moral, no sentido de que eu busco que os outros se alinhem a esse aspecto moral. Eu, diante dos outros, muitas vezes demonstro, externalizo, né, determinadas ações condizentes a esses aspectos morais, mas isso não é real em mim. Entende? Eu uso uma máscara, na verdade. Eu uso uma máscara. Isso não é verdadeiro. É somente uma máscara. Exatamente porque é a única forma de eu me redimir, né? De eu lidar com essa culpa que eu tenho por ter sido uma pessoa ruim no passado. Muitas vezes o apego à religião é por causa disso. Muitas vezes uma pessoa extremamente religiosa é por causa disso. Ela quer dar demonstrações de moralidade. Ela quer ser um exemplo moral. Entende? Para, de uma certa forma, suprimir a culpa que tem do que foi no passado. Entende? Na verdade, o que ela está fazendo é que ela está lidando com o passado dela. Entende? Uma pessoa muito religiosa nesse aspecto, o que ela está fazendo, ela está lidando com o passado. Ó, meu passado foi ruim, eu fui uma pessoa mal, e agora isso aqui é uma forma de compensar. Entende? Sendo que, se ela fosse uma pessoa que usasse um pouco mais a razão, ela poderia perdoar-se a si mesma. Se ela perdoasse a si mesma, não precisaria disso. Porque a verdade é que esse apego à religiosidade não cura. Não cura o problema. Entende? Não cura o problema. Você lidar com o passado sendo motivado a fazer algo por causa da culpa do que foi, né? Ou seja, eu me sinto mal, eu me sinto culpado por ter sido o que fui. E é isso que me motiva a me permear de religiosidade. Isso não cura o problema. O que cura o problema é o perdoar a mim mesmo. Olha, eu sei que não fui a melhor pessoa no passado, mas olha quanto tempo eu ainda tenho pela frente. Olha quanto tempo eu ainda tenho pela frente. Entende? Se eu tiver 1 minuto pela frente, se eu tiver 1 hora pela frente, se eu tiver 1 dia pela frente, se eu for uma pessoa melhor dentro desse tempo, já valeu a pena tudo isso. Já valeu a pena tudo isso. Do que vai adiantar eu carregar culpa em mim?
Será que a culpa, ela de fato me conduz à transformação? Ou ela muitas vezes me conduz a fazer coisas irracionais? Logicamente, a culpa ela não nos conduz a fazer coisas irracionais. Fazemos coisas irracionais porque não temos o costume, o hábito, né, a habilidade de usar a razão para, de uma certa forma, tomar decisões mais assertivas, decisões melhores na vida. E muitas vezes também a gente não tem a sabedoria necessária para lidar com esses eventos. Mas, de uma certa forma, a culpa, ela nem sempre, na verdade nem sempre, ela quase, na verdade, ela quase sempre é a palavra que eu queria usar. Ela quase sempre nos leva a tomar ações mais burras. Ela quase sempre nos leva a tomar ações mais burras. Então a culpa, ela nunca é o objeto que vai te levar à verdadeira transformação. O objeto que vai te levar à verdadeira transformação é a reflexão, é o uso da razão para perceber que, a partir do momento que eu entendo que o passado já passou e que agora eu preciso perdoar-me a mim por ter sido negligente com o meu próprio ser no passado. Ou seja, não buscar a otimização, não buscar a melhora. A partir do momento que eu exerço esse perdão e basicamente eu me oriento para a questão de que o futuro ainda tem tempo para mim poder exercer uma transformação em mim, é aí sim que eu tenho uma verdadeira transformação. Porque a partir dali eu estabeleço um marco, eu estabeleço um princípio da minha transformação. Eu cancelei o que fui no passado. Entende? Intelectualmente, né? Porque, na verdade, a gente traz o passado na memória, né? Isso é fato. A gente traz o passado na memória. Mas, pelo menos, a partir dali, eu já não vivo tanto no passado como eu vivia antes. Entende? O que é viver no passado? É a gente não se libertar dessas culpas que basicamente a gente muitas vezes tem por ter cometido determinados erros no passado que basicamente vieram de decisões ruins que tomamos. Mas a partir do momento que eu perdoo a mim mesmo e sigo em frente, eu me dou uma nova chance. Entende? E é exatamente isso que precisa ser feito. Permear-se de religião não muda ninguém, isso é só máscara, é fantasia. É fantasia. É fantasia. Deve de haver uma busca genuína por um ser melhor. E isso ocorre na prática do dia a dia. Isso ocorre na prática do dia a dia. Permear-se de religião é por hipocrisia. Entende? Então, essa maturidade conta. Essa maturidade conta. Porque quantas vezes a gente não toma essas decisões erradas, né? De buscar lidar com os problemas de uma maneira completamente ineficiente e que causa até mais mal pra gente. Né? Porque quando a gente percebe que os aspectos morais da religião ao qual nós aderimos não estão sendo cumpridos quando as pessoas não estão por perto, a gente se sente ruim. Olha só, porque quem usa uma máscara é exatamente isso que acontece, né? Na frente dos outros ele pode até cumprir os aspectos morais da religião, mas ele não cumpre quando ele deixa de estar na frente dos outros ou de determinadas pessoas aos quais ele quer demonstrar os seus padrões morais. Entende? Então, ele sofre culpa por perceber que não está sendo o padrão que ele definiu como o mais alto nível. Então ele tem dois problemas. Ele sofre pela culpa de ter sido uma pessoa ruim no passado e sofre pela culpa por estar sendo uma pessoa ruim no presente. Então ele tem uma culpa em dose dupla, o que exerce mais pressão nesse indivíduo e acaba, de uma certa forma, sendo pior para ele. Não é verdade?
Então, o que eu quero que você perceba aqui é exatamente que existem formas burras de lidar com as coisas. E existem formas inteligentes de lidar com as coisas. Quando nós estamos lidando com as coisas de maneira burra, vamos ampliar a questão do sofrimento. Vamos ampliar os problemas. Mas quando nós estamos lidando com as coisas de forma inteligente, a gente caminha no sentido da resolução deles. E isso faz uma diferença muito grande. A solução para o indivíduo nunca foi a religião. E nunca vai ser. A solução para o indivíduo nunca foi a religião e nunca vai ser. A solução para um indivíduo é aprender a vida, entender a vida, identificar aquilo que é bom, aquilo que é agradável e fazer isto. Essa é a cura para qualquer indivíduo. Isso é cópia. Entenda uma coisa, meu amigo. Isso é a modelagem do divino. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é boa, perfeito e agradável. Sua vontade nunca vai ser perfeita, porque isso é uma característica mais do próprio Deus, por ser perfeito. Mas ela pode ser boa e pode ser agradável. É a modelagem do divino. Entenda que a religião, ela é mais modelagem dos homens do que modelagem de Deus. A modelagem de Deus, você não precisa de religião para isso. Só precisa entender o que Deus é e buscar cada vez mais assemelhar-se a Ele. É isso. Essa ideia de que eu preciso de uma religião, eu preciso disso, é insanidade. Use sua razão e busque a aproximação da sua personalidade com a personalidade do divino, da sua inteligência com a inteligência do divino. É só isso. Criação, modelo criador.